primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, não só de pão. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Cantamos aleluia. No Salmo 45, versículo 2, o salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais famoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Com essas palavras, acolho vocês nesta manhã para celebrarmos o culto do último domingo após Epifania, momento que também lembramos da transfiguração do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao culto sinodal. O versículo de saudação, nas palavras de Lutero, onde ele diz: é uma profecia do Evangelho e do reino de Cristo, adornado com palavras magníficas, esplêndidas e poderosas. Queridos irmãos e irmãs, esse versículo nos fala de Cristo, do seu reino e da sua graça. No monte em que ocorreu a transfiguração de Jesus, os discípulos viram a glória de Deus brilhar. Ao lado do brilho veio também a lembrança do outro lado da moeda, do sofrimento, da morte, da cruz de Cristo. O Evangelho contempla a glória e também o sofrimento de Cristo, que se traduz em graça, que se resume no servir. Em nome deste Deus glorioso e gracioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é que nós nos reunimos. Amém. Vamos cantar Jesus em tua presença. Pois um dia tua
Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo que preza pela glória, pelo luxo, pelo êxito, pelo lucro. Só que a glória de Deus não é nada parecido com isso. Ela é marcada pelo sofrimento, ela passa pela cruz de Cristo. Por isso, nesse momento, quero convidar para que nós possamos confessar os nossos pecados a Deus, principalmente aqueles que nos levam para longe dessa glória verdadeira. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos confessar a Ti que facilmente somos manipulados, manipuladas a agir de forma contrária ao Teu querer. Quando tudo parece ir bem na nossa vida, nos esquecemos de Ti e do próximo. Vivemos em pecado, não praticando o amor e a partilha. Mas mostraste-nos em Jesus que a Tua glória passa pelo servir, pelo sofrimento, pelo caminho da cruz. Por isso te pedimos perdão, pelas vezes que nos deixamos atrair pela glória deste mundo. Perdão por agirmos com indiferença à dor do nosso irmão, da nossa irmã, por querermos só para nós o prazer da Tua presença. Perdão por não testemunharmos sobre Ti ao mundo e não vivermos sob a Tua graça. Acolha, Senhor, nossa confissão, quando nós cantamos, concede o Teu perdão. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão, ouve a nossa oração. As palavras de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos dizem: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O trono divino, a graça e o perdão de Deus são acessíveis a todas aquelas pessoas que creem em Deus. E a Ele levam também a sua confissão. Por isso, para você que confessou o seu pecado a Deus, receba dele as palavras de perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ter um momento de oração para nos prepararmos para as leituras bíblicas desta manhã. Gracioso Senhor, num ritmo de vida agitado e cheio de insegurança em que vivemos, é bom poder parar para, no silêncio, na comunhão com os irmãos e as irmãs em Cristo, ouvir e refletir sobre a Tua palavra. Concede-nos a presença do Espírito Santo para que a semente da Tua palavra encontre em cada um de nós, em cada uma de nós, terra fértil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar Deus é meu amparo. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar,
convido agora também a compartilhar as duas leituras para o dia de hoje. A primeira é o Salmo 50, a gente vai ler os versos 1 a 6 e fala assim: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador. Ele e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. E a nossa segunda leitura para o dia de hoje, ela está no capítulo de 2 Coríntios, e a gente vai ler o capítulo 4, os versos é o do 3 até o 6, e fala o seguinte: Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus me disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queremos aclamar a leitura do Evangelho, também previsto para hoje, cantando Aleluia. O texto do Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo de 2 até 9, que também será o texto da pregação. Onde o texto diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse: Mestre, é bom nós estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para o Moisés e uma para Elias. Eles não sabiam o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma voz, uma nuvem, e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Também que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Esse nosso texto do Evangelho, então, relatando a transfiguração de Jesus, e quero também me referir em alguns momentos ao texto paralelo que se encontra no Evangelho de Lucas. Então o Evangelho lhe relata que Jesus toma para si novamente os 3 discípulos, que ao que tudo indica eram os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Enquanto os outros permanecem na parte baixa, sobe ao monte com esses 3. Em Lucas, o Evangelho, vai ser dito que os 4 sobem por um motivo muito especial. Eles querem um tempo de oração. Mas aí começam a surgir alguns detalhes interessantes, porque em Lucas é relatado que enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. Os discípulos que não conseguem permanecer em oração. Isso vai acontecer novamente quando Jesus vai ao Getsêmani, pouco tempo antes da crucificação. Jesus ele valoriza profundamente o tempo de solitude e de oração. Tempo de relacionamento com o Pai. Os discípulos, então, eles acordam impressionados, eles percebem Jesus transfigurado, roupas tão brancas e resplandecentes, que nenhum lavandeiro conseguiria deixar daquela forma. Bom, se não bastasse isso, ainda estão conversando com Jesus 2 pessoas. E não era nem Pedro, nem Tiago, João.
não eram quaisquer pessoas, eram Elias e Moisés. 2 personagens conhecidos do Antigo Testamento. Nós temos aqui uma reunião histórica, por assim dizer. Moisés, aquele que recebe a lei do Senhor no deserto. Nós temos Elias, representante dos profetas. Nós temos os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, Filho de Deus. Nós temos aqui um milagre acontecendo. E os discípulos ficam de boca aberta com aquela situação toda. E não era por menos. Discípulos assustados, impressionados. Um momento que mexeu profundamente com eles. Bom, então surge agora essa voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, ouçam-no. Ouçam-no. Jesus já havia ouvido isso em outro momento, no seu batismo, mesma voz. Esse é meu filho amado. Mas agora nós temos um apontar para a centralidade de Jesus Cristo. Profetas, lei, discípulos que apontam e se submetem a Cristo. Ouçam-no. Cristo é o centro da humanidade. Cristo é o centro da história. Discípulos, olhem para Cristo. Profetas, olhem para Cristo. Lei, aponte para Cristo. O centro é Cristo. Agora, quando eles ouvem esse, ouçam-no. É algo muito importante, afinal, a tradição bíblica nos traz que ouvir nunca é algo somente passivo, onde você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, por assim dizer. Mas esse ouvir pressupõe uma ação e uma resposta. Ouvir te coloca em movimento, te coloca em ação. Por isso Deus diz: ouçam-no, façam o que Ele diz. Profetas, lei, discípulos, olhem para Cristo. Ele é o centro. Não só ouçam, mas coloquem em prática. Eu não quero aqui, de modo nenhum, desmerecer toda a questão da lei e dos profetas, dizer que não seja relevante, mas toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo não é a anulação do Antigo Testamento, mas Ele é o cumpridor desse Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para um só lugar, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu quero destacar ainda algo sobre esse nosso texto, afinal, o ambiente ele era tão bom, tão especial, que algo muito humano agora vai ser dito por Pedro. Pedro vai dizer em toda a sua ingenuidade: mestre, é bom nós estarmos aqui. Façamos então agora 3 tendas, uma para ti, uma para o Moisés e uma para o Elias. Interessante que eles nem pensam em tendas para eles, mas vamos ficar aqui mais tempo. Para mim fica claro um problema nessa fala, porque aqui nós temos um milagre do aparecimento de Moisés, do Elias, Jesus transfigurado, mas nós temos uma falta de discernimento. Pedro parece não ter entendido o propósito de Cristo. A vontade era tanta de permanecer ali e aproveitar esse tempo juntos. O clima era favorável, o papo pode ser muito bom, mas o ministério de Jesus não é feito no alto do monte. O ministério de Jesus é olho no olho com as pessoas. O monte pode ser visto como esses momentos muito intensos, emocional e espiritual. Não sei se você já teve a experiência de participar de um culto, ou participar de um retiro, ou algum grupo, onde você é confrontado pela palavra de Deus. Você tem uma comunhão incrível com os irmãos, com as irmãs da comunidade. Você tem tempos de louvar o Senhor de uma maneira muito intensa. E no nosso coração aquele sentimento: nossa, isso aqui pegou no meu coração, mexeu comigo. Eu quero ficar aqui. Eu quero dizer que esses momentos, eles são inexplicáveis e profundos. Eu quero dizer, graças a Deus, que Ele fala para nós e se revela a nós através desses momentos. Mas o fato é que quando acabam esses momentos intensos, pontuais, nós somos inseridos e inseridas em nosso contexto, no nosso dia a dia, por assim dizer. Você volta para o seu trabalho. Depois de um culto intenso, você volta para casa. Depois de um retiro, você, jovem adolescente, volta para o colégio.
E você não consegue ficar num culto o dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro, um retiro o ano inteiro. Por esses momentos eles são muito impactantes, mas eles não são um fim em si, mas eles são um encher-se de Cristo, para que nós possamos impactar a realidade onde que nós estamos. Nós podemos comparar esse estar no monte com esses momentos onde Deus tem nos nutrido das diversas formas, mas você é chamada nesse dia para ser não um reservatório, mas para você ser um canal de bênção de Deus. É um encher-se para encher os outros. O monte é bom, mas assim como Jesus ele desce desse monte, depois de um momento intenso e impactante, Jesus ele desce para a missão. Pó da estrada, contato com pessoas. Eu quero dizer que nós somos chamados a colocar a missão em prática, dia a dia, pó da estrada. Cristo ele te nutre, para que você nutra agora outras pessoas. Novamente, a nossa vontade é eternizar esses momentos. Isso é algo natural. Como eu te falei, ficar num retiro para sempre, ficar num culto para sempre. Quem sabe você queira ficar nesse culto online para sempre, mas ele, daqui a alguns minutos, ele vai terminar. Mas eu quero te lembrar que nós não baseamos a nossa caminhada de fé nos momentos extraordinários, mas nós somos chamados por Cristo, para a missão de Cristo, que diz: vão pelo mundo todo, e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus te chama a viver em comunidade, mas também te chama para a vivência do Evangelho dia a dia. No monte é bom, mas tem que descer. Deus ele te chama, a você e a mim, para nós testemunharmos a centralidade de Jesus e da palavra na tua casa, onde você pela mídia é bombardeado todos os dias por libertinagem e um discurso não bíblico sobre liberdade. E você é chamado nesse dia a testemunhar Cristo. Você é chamado a compartilhar de Cristo no teu trabalho, onde você vê tantas pessoas achando que a chave da felicidade é o dinheiro. Cristo te chama nesse dia a se envolver nas causas da tua cidade, se envolver com o mundo ao nosso redor. Deus te chama a não ficar enclausurado no templo, Ele te chama a ir para o mundo. E não por uma motivação ideológica, mas motivado a anunciar Jesus Cristo. Afinal, o Evangelho faz uma transformação que nenhuma política ou nenhuma ideologia jamais poderão fazer. Só o Evangelho muda o ser humano de dentro para fora. Só o Evangelho, só Cristo. Eu quero dizer que esse nosso tempo de culto, Cristo está te nutrindo com a palavra que é dele. Ele é o centro de toda a história. Mas eu quero te dizer que esses momentos são especiais, mas Ele te chama hoje, desce do monte, cheio do Senhor, engajado em amar e cuidar de pessoas. Porque no monte é bom, culto é bom, grupo é bom, retiro é bom. Mas Jesus nos chama a descer e anunciar o reino. Agora, o que você vai fazer com o chamado de Cristo para você nesse dia? Bom, aí é uma decisão sua. Meu clamor é que Jesus Cristo nos encha com amor. Amor pelas pessoas, amor pelo reino, engajamento, amando a Ele acima de todas as coisas, amando o nosso próximo. Eu quero dizer, aproveita os tempos de culto, aproveita a oportunidade que a tua comunidade te dá de ter um relacionamento com Deus, em comunidade. Mas não te limita a isso, porque o mundo carece de pessoas que amam Jesus, que se envolvem e que decidem ser transformadoras no mundo. Hoje é bom, mas que tal descer? Desce do monte. É uma chance de a gente impactar a humanidade. Amém. Também nós queremos, como comunidade, confessar a nossa fé nesse nosso Deus com as palavras do credo apostólico.
que dizem: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Querida comunidade reunida, nós queremos ter agora um momento de oração, de intercessão e também de agradecimento. Coloque em tua mente, em teu coração, aquilo que deseja entregar a Deus e vamos orar juntos e juntas. Amado Deus, como é bom termos este momento de pausa, de subir no monte e estar perto de Ti. Assim, recarregamos nossas forças ao ouvir a palavra, aliviamos nossas cargas, reabastecemos-nos de fé. Logo mais, precisaremos nos despedir deste momento. Por isso te pedimos, dá-nos sabedoria para aproveitar essas oportunidades que nos dás. Dá-nos coragem para testemunhar o que aqui ouvimos ao mundo. Dá-nos vontade de viver a vida que nos deste, cheias de desafios, mas também iluminada com momentos em que experimentamos a Tua glória. Ser Teu seguidor, Tua seguidora, descer do monte e caminhar contigo, Senhor, nos compromete com o mundo, com as outras pessoas, com a criação. Em expressão a este nosso compromisso, nós entregamos a Ti as nossas intercessões. Oramos por vida digna, direitos, justiça para todas as pessoas. Pedimos para que ilumines as pessoas que lideram nossa cidade, estado, país, para que cumpram seu papel com seriedade e compromisso com o coletivo. Oramos por Tua Igreja, para que seja espaço de fortalecimento da fé e de convite ao testemunho. Amado Deus, tantas pessoas próximas de nós estão sofrendo. Queremos aqui lembrar das que passam por problemas de saúde, pelas que estão com dificuldades financeiras, pelas que se sentem sozinhas e por todas as que sofrem pelos mais diversos motivos.
Nos ajude a chegar até elas com o teu amor. Afinal, este é o compromisso que assumimos contigo: amar ao próximo. Certamente passa em nossa mente e coração muitos outros motivos de gratidão e também de intercessão. Tu és gracioso, grandioso e sabe de tudo aquilo que não podemos expressar em palavras. Acolhe, Senhor, todos estes pedidos e agradecimentos quando oramos a oração que Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador, nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora o nosso momento de avisos. O primeiro aviso é que a oferta deste culto tem como destino local. Por isso nós convidamos a cada uma a ofertar com alegria. Você pode colocar a sua oferta em um envelope e entregar na sua comunidade quando for possível. Comunicamos também que os cultos sinodais continuam acontecendo aqui no canal do YouTube, todos os domingos às 10 horas. Então, queremos sempre celebrar em conjunto aqui como Sínodo Paranapanema. Também o culto infantil é sempre preparado com muito carinho para que as crianças possam também ter o momento de receber a palavra de Deus. Nós queremos agora nos despedir deste momento de culto e queremos então receber a bênção de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Deus, sirvamos a Ele com muita alegria e que sempre lembremos que subir no monte é preciso para se alimentar, mas descer é ainda mais necessário para servir e testemunhar. Amém.